e hoje eu vou falar sobre o terceiro dia de aula na Faculdade de Gastronomia. Hoje nós tivemos aula de habilidades básicas de cozinha. Foi uma aula inaugural, então assim, nossa primeira aula inaugural prática, ela vai ser iniciada dia 18. Até lá teremos que comprar todos os materiais que eu falei no primeiro vídeo do canal. Mas hoje, mesmo assim, foi uma aula muito interessante. Foi nos passado basicamente o cronograma do curso, as ementas e tal. O que eu achei muito legal é que nós pudemos ter ido conhecer a cozinha, né? Os dois laboratórios, são as duas cozinhas, a Copa, que é a área de serviço, e a cozinha de confeitaria. Então nós fomos lá, provamos várias especiarias, vários temperos também em pó, em grão. Então hoje foi um dia bem legal. Para começar mais falar sobre a aula de hoje, a primeira coisa que o professor nos passou foi como será feito o cronograma do curso. Até o dia 18 não haverão aulas práticas, somente teóricas. Possivelmente na semana que vem nós vamos ir visitar uma feira livre para ver ingredientes in natura, em grãos e etc, frescos, né? E dentro desses ingredientes ele vai explicar a origem deles, de como iniciar o processo de cocção de cada um deles. Então vai ser uma aula muito legal também, a próxima aula. Antes disso, ele falou sobre o que nós iremos aprender de verdade nas habilidades básicas de cozinha. Então assim, não é somente aprender a picar coisas de forma rápida, as técnicas, mas nós vamos aprender as coisas mais básicas dentro do universo da gastronomia. Nos foi passado a ideia dos melhores materiais a serem utilizados, né? Esses materiais, eles vão ser sempre utilizados todos os dias no laboratório. Eu já tenho que correr atrás disso, inclusive, porque nós vamos comprar todos os alunos da sala juntos. Estou gostando muito da união do pessoal da sala, tá bem legal. Então a gente está no terceiro dia de aula e já estamos bem unidos, assim, já criamos e-mail, já temos o grupo de WhatsApp da sala, já está havendo uma interação que eu achei realmente que não aconteceria. Falamos sobre realidade de restaurante. Aliás, a maior parte do papo que nós tivemos foi sobre a realidade de restaurantes, sobre legislação, sobras de comida, restaurante social, fast food. Então, assim, foi bem divertido. Você gosta, né, de me encher o saco. Então assim, foi uma coisa bem legal. Sobre o restaurante fast food, a gente entrou na ideia do quão fresca é a comida que você está comendo. Então assim, falamos da realidade das maiores, em que do restaurante é uma linha de montagem basicamente, não existe nada realmente fresco, né? Não é nada feito na hora, é tudo montado. Embora falem que é feito de tal forma, é feito da forma X, da forma Y, isso não é dúvida, que é feito daquela forma, mas que ele é montado na hora, isso é uma realidade. E ele passou a realidade de uma cadeia de restaurantes onde isso não é fast food, mas não é uma linha de montagem, é sim um restaurante que cozinha as coisas de forma rápida. Então eu achei isso uma coisa muito legal. Ele falou sobre a realidade de servir 2.000 refeições ao dia numa cozinha de 15 metros quadrados e onde a comida é realmente fresca, assim, realmente feita na hora. Então eu achei que isso não era possível e me foi mostrado pelo professor que isso era possível. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Nos foi falado também sobre a divisão da gastronomia, onde ela é ciência e se ela é uma ciência, e onde ela é arte e por que ela é arte. Assim como o conceito de moda em vestuário, a gastronomia também ela tem o conceito de moda, de tendência, de o que está em alta. Era uma coisa que eu fazia uma pequena ideia, mas eu não tinha a noção do quão grandioso era isso. Então achei isso muito legal. Nos foi passada a parte científica da gastronomia. A gente foi até a biblioteca, viu algumas bibliografias, alguns livros escritos sobre o assunto. Eu achei que isso não era uma realidade, mas acabei vendo que existe sim bastante literatura no assunto. Claro, nem de perto em profissões já consolidadas e bastante teóricas, como direito, administração, etc. Mas existe sim uma literatura, uma bibliografia a ser seguida, que está nos sendo passada para acompanhamento. Então achei isso muito legal. E ele falou que a parte científica da gastronomia, ela é uma parte científica muito mais aplicada. Vou dar um exemplo. Dentro dessa cozinha de fast food, de comidas feitas mais na hora ali, ele nos passou que existe um cronograma científico embasado em estudo empírico e metodológico sobre como deixar a comida sempre fresca. Então, cozinha-se, o restaurante abre às 11 horas da manhã. Cozinha-se o arroz e o feijão
antes, mantém eles com controle de temperatura, que mantém esse alimento fresco, carnes, vegetais, legumes, verduras, a que nível esses alimentos eles são utilizados para se manterem frescos. Então assim, carnes todas feitas na hora, arroz, feijão mantido em controle de temperatura com água quente, e após certo tempo essa comida é jogada fora. Depois que eu entrar nesse assunto eu vou falar sobre alimentos que são jogados fora. Entra na parte de como manter essa comida fresca. Então existe uma ciência a partir disso, de que o alimento em dias de pico ele era entregue de 8 a 9 minutos para o consumo, e em dias de menor movimento de 5 a 6 minutos. Um prato de arroz, feijão, carne, salada e uma guarnição, um acompanhamento. Então assim, eu achei isso uma coisa sensacional, que você pode ter sim fast food mantendo a comida fresca. Você elimina a parte de ser uma linha de montagem e você entra numa parte de linha de cocção, linha de cozimento, linha de cozinha. Essa foi a palavra que foi utilizada pelo professor. Então eu acho isso muito legal. Falando sobre o descarte de comida, a gente entrou num papo que eu não consigo concordar, mas também entendo o porquê disso. Como as comidas elas são uma linha de montagem, e comida ela é uma coisa bastante perecível, principalmente depois de pronta, principalmente depois de cozida, joga-se muita comida fora. Então assim, dentro de uma realidade de um restaurante, o que não é utilizado, por exemplo, o arroz, o feijão, eles ficam nesse controle térmico, nesse controle de temperatura por 4 horas. Não foi consumido aquele arroz, aquele feijão em 4 horas, ele é jogado fora. Simples assim. E no processo de descarte desse alimento, ele é jogado fora no local correto, misturado com água sanitária. Eu, pessoalmente, achei isso um absurdo, mas após a explicação, você vê que assim, é o que é. Por que com água sanitária? Para moradores de rua não consumir aquela comida do lixo. Como é um alimento, se alguém passa mal comendo aquilo depois do descarte, isso é uma norma, tá, da vigilância sanitária. O restaurante, se não efetua o descarte correto da comida e essa comida é consumida por moradores de rua, esse restaurante ele está correndo o risco a receber um processo daquela pessoa ou de qualquer outra que tenha consumido aquele alimento descartado. Então existe um procedimento de descarte de alimentos, mesmo ele estando apto a ser consumido. Não é uma coisa que eu concorde descartar alimento, mas é uma realidade da vida de restaurante. E eu tinha uma ideia de que esse consumismo predatório dentro da gastronomia é uma realidade. Então assim, já fui sabendo que eu me envolveria com isso dentro da gastronomia. Nisso, eu falei para o professor sobre a ideia de cozinha social. E ele me passou uma coisa muito interessante, que existem restaurantes que colocam dentro desse cronograma da cozinha partes em que, antes do descarte, essa comida ela é disposta, colocada em marmitas descartáveis para o consumo de moradores de rua. Esse foi o conceito da cozinha social. Achei excelente, achei uma iniciativa maravilhosa. Caso meus planos venham a se concretizar, é uma coisa que com certeza eu vou levar em consideração quando eu conseguir trabalhar no ramo ou ter meu próprio restaurante. Após disso, a gente foi visitar as cozinhas. Assim, como é um sonho que eu sempre tive, visitar as cozinhas assim foi uma coisa que me causou arrepios. Eu vi alunos tendo aula dentro da cozinha, então assim, é uma coisa que eu quero vivenciar logo, mas só vai acontecer daqui quase 2 semanas. Eu vi a realidade de uma cozinha, vi o professor dando aula. São 3 ambientes de cozinha, mais a área de serviço. O que é a área de serviço? É a área onde se dispõe os pratos, você tem aula de etiqueta, de cerimonial, copa. Então assim, essa é a área de serviço, onde ficam todas as louças, materiais de salão e etc. Essa é a parte da área de serviço. Anexa a ela é a cozinha de confeitaria, onde existe um fogão, um forno. Ela é climatizada, e uma coisa que eu não sabia, que existem baldes de gelo para pessoas que têm mãos quentes esfriar as mãos, porque trabalhar com confeitaria com mãos quentes não é recomendado. Isso também entra na cozinha japonesa. Então, quando nós tivermos cozinha japonesa, isso também será aplicado. Anexo à cozinha de confeitaria, temos 2 cozinhas industriais. As 2 estavam tendo aulas com 2 professores diferentes, todas amplamente equipadas, com fogões, fornos industriais, várias bancadas. Não podemos ficar muito tempo lá, porque, como eu disse, estava tendo aula, mas o visual que eu tive lá assim foi uma coisa que eu me enchi de arrepios, porque é o que eu quero viver na minha vida, é aquilo. E para ficarmos um pouco mais de tempo na cozinha, o professor nos apresentou vários temperos in natura, que eu achei assim maravilhoso. Provei cardamomo, que eu nunca havia provado, que é uma sementinha, você desbagaça ela,
e come. Achei uma delícia, uma delícia. Açafrão in natura, açafrão em pó, pimenta da Jamaica, que lembra muito cravo, e eu comi todos eles. Ele falou, pode enfiar o dedo, come, prova. Assim, foram coisas, não lembro o nome de todas, deveria ter notado, mas as que mais me chamaram a atenção foi a pimenta da Jamaica, o cardamomo, o açafrão in natura. Então ficamos esse tempo provando esses temperos in natura. Muito legal mesmo. Depois disso voltamos à sala, fizemos as considerações finais, nos cadastramos também no Google Classroom desse professor. Vamos nos reunir na semana que vem, provavelmente, para visitar uma feira livre, que vai ser muito legal. É isso, esse foi o resumo do meu terceiro dia de aulas. Foi uma aula de habilidades básicas de cozinha 1, que é o do primeiro semestre. Teremos no segundo semestre também. Com todas as novas novidades que forem aparecendo, vocês ficarão sabendo aqui neste canal. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, compartilhe com seus amigos. É um sonho muito antigo que eu tenho e gostaria muito que ele desse muito certo. Muito obrigado, tchau, tchau.